Paz do Senhor Jesus, quero trazer uma palavra que se encontra em 2ª Crônica, capítulo 7, eu vou estar lendo versos 14, amém? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Louvado seja o nome do Senhor por esse versículo, muito conhecido, muito pregado, muito falado. Mas ele veio ao meu coração e eu quero aqui comentar algo com os irmãos. Amém? Louvado seja Deus por isso. Aqui nós vamos ver Deus respondendo uma oração que Salomão fez, né? A gente lendo todo o texto, a gente percebe que após a oração que Salomão fez, Deus se revelou, se manifestou com a presença, com a glória dele na casa, onde todos viram e sentiram a presença gloriosa do Senhor, honrando ali a oração do seu servo. E quando se terminou toda a festa, todo o sacrifício, toda a consagração, aleluias, louvado seja o nome do Senhor, nós vemos que quando ele terminou a casa, né, do rei, fez todas as preparações, o texto vai dizer para nós que ele foi muito próspero e que o Senhor, né, se revelou poderosamente ali naquele lugar. E a partir dos versos 12 fala assim, ó, que o Senhor apareceu à noite para ele e disse: eu ouvi a tua oração, né? Eu escolhi esse lugar para a casa de sacrifício. E aí o Senhor fala para ele: olha, se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo. Aleluias. Aí o versículo que eu li. Aí ele fala: mas fala para o meu povo, eles que me chamam pelo nome, se eles se humilhar, se eles orar, se eles buscar a minha face, se converter dos maus caminhos, eu vou perdoar os pecados deles e vou sarar a terra. Louvado seja o nome do Senhor. E essa promessa cabe para nós também. Por quê? Porque o texto fala que nós temos que descer. Deus estava dizendo: Salomão, se isso acontecer, fala para o povo se humilhar, o povo descer na minha presença. Fala para o povo, Salomão, que eles têm que orar, buscar a minha face, se converter, sair dos maus caminhos. Então aqui Deus estava dando uma receita. Eu não sei qual é a terra que Deus precisa sarar na sua vida. Eu não sei o que está dando errado. Mas eu venho aqui com esse versículo maravilhoso, te passar uma receita. Quando nós vamos diante de Deus e diante dele nos humilhamos, reconhecemos que ele é Deus, que ele é o Todo-Poderoso, que não existe nada e ninguém que ele não possa alcançar, que não existe distância para ele fazer. E nós dizemos: Senhor, eu não tenho condição, eu não posso, mas o Senhor pode. Isso é se humilhar, isso é se colocar como nada diante de Deus, e nós não somos nada mesmo. A Bíblia diz que nós somos como neblina, uma hora estamos aqui e já não estamos mais, então nós não somos nada. Ele é o único que permanece. A Bíblia diz que antes de tudo existir, ele já era. Deus já existia. Então ele está no passado, ele está no nosso presente e ele vai estar no nosso futuro. Então não tem para onde escapar, irmãos. Nós temos que nos humilhar diante desse Deus. E o mais lindo ainda é que quando nós descemos na presença dele, quando ele recebe a nossa oração, quando ele entende, quando ele olha o nosso coração e vê sinceridade nele, ele é um Deus que recolhe você, abraça você, te ajuda e fala assim para nós: eu gostei da tua oração, gostei da maneira que você desceu na minha presença, eu vou te honrar. É esse o Deus que nós servimos.
Acontece hoje na nossa realidade é que muitas pessoas estão dizendo que Deus vai honrar, que Deus vai levantar, que Deus vai abrir porta, que Deus vai abençoar. E está falando isso para pessoas que estão vivendo em desacordo com a vontade de Deus. Porque o texto deixa bem claro, tem que humilhar, tem que orar, tem que buscar a face, ou seja, tem que descer na presença, reconhecer que Ele é Deus, tem que ter vida de oração, tem que buscar a face de Deus, tem que ter intimidade, tem que ter vida com Deus, tem que se converter. A vida vã, os maus caminhos, a má amizade, a má conversação, vida de prostituição, vida de adultério, vida de vícios. Tudo isso tem que ser deixado para trás. Agora a gente está vendo o evangelho sendo pregado. Venha da maneira que tu estás e permaneça, que Deus vai te abençoar. Não vai nada. Deus não abençoa quem é ímpio. Deus não abençoa quem vive no pecado, quem vive na prática do pecado. Deus não abre porta para quem faz coisa errada. Nós temos que ter essa consciência. Estar diante de Deus é vida santificada, é vida separada, é vida purificada, lavada e remida no sangue de Jesus. Nós temos que ter essa consciência. Deus nos chamou para ser diferente. Aí ele continua dizendo, olha, sai dos seus maus caminhos, que então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados. Então nós temos que ir diante de Deus, clamar por misericórdia, dizer que Ele é o Deus que perdoa, o Deus que acolhe, o Deus que ajuda, o Deus que auxilia, mas em vidas que se arrependem, em vidas que reconhecem que precisa da misericórdia e da graça de Jesus. Porque caso contrário, Deus não ouve oração de quem está na prática do pecado. Deus vira as costas. Esse Deus que a internet está aí apresentando não é o Deus do Evangelho, não é Jesus que morreu na cruz por mim e por você. Porque se não fosse assim, Jesus não ia dizer na palavra dele. Que muitos vão vir diante dele e dizer, Senhor, nós pregamos no teu nome, nós expulsamos demônios, Senhor. Nós profetizamos e Jesus fala o quê? Afastai de mim porque não vos conheço. São pessoas que receberam graça de Deus, dons maravilhosos e que estão usando pelo poder do nome de Jesus, porque quem usa o nome de Jesus, acontece, irmão. Só que no grande dia não vai ser reconhecido por ele. Porque os dons são sem arrependimento. Então se Deus te deu, Ele não vai tirar porque você está no pecado. Só que também você não vai chegar lá diante do trono de Deus, não vai ser reconhecido como filho, porque praticou a iniquidade. O que é praticar a iniquidade, irmã Inês? É viver no pecado. É praticar aquele pecado e gostar de fazer aquele pecado e permanecer naquele pecado, achando que Deus vai te perdoar. Deus perdoa os arrependidos. Deus perdoa aqueles que vêm com o coração contrito, reconhecendo que precisa da graça para vencer. Aí sim você vai ser abençoado. Aí sim terá sobre a sua vida bênção e não maldição. Tem muita gente vivendo debaixo de maldição achando que está sendo abençoado. Por quê? Porque o espírito do engano, ele entra e ele cega. E a pessoa achando que está debaixo da bênção. E esse versículo ele é bem claro. Qualquer um que lê vai entender que Deus diz que é necessário se humilhar. É necessário orar, ter vida de oração. Temos que buscar a face do Senhor. Se converter. Sair dos maus caminhos. O que é mau caminho? Tem gente que só é crente dentro da igreja.
Lá fora ele bate na mulher. Lá fora tem 20 namoradas. E isso vice-versa, tanto homem como mulher. Postura de quem serve a Deus. Quem adora o Senhor na igreja tem que adorar com a sua vida, com a sua apresentação, com a sua oferta, na comunidade, na igreja, na escola, na faculdade, em todos os lugares. As pessoas têm que olhar para você. Você não precisa falar que é servo. As pessoas vão olhar e falar, é servo. É serva, por causa do posicionamento. Tem gente falando que não tem nada a ver as roupas. Tem. Servo não se apresenta com roupa de prostituta. Servo não se apresenta com roupa que degrine a imagem de Cristo. Quem é servo, respeita em todos os lugares. Tem temor. Quem tem o Espírito de Deus não gosta de se apresentar. Quem tem o Espírito de Deus tem vergonha, tem temor, tem medo de ofender o Espírito de Deus. Então o Senhor, Ele está falando fortemente, se convertam, saiam dos maus caminhos, porque daí eu vou perdoar. Porque Ele é amor, Ele é perdão. Só que é necessário mudança. Ele tem que olhar para o meu coração e ver que a vida que eu vivi, isso me repugna, isso eu não quero mais. Isso me afasta de Deus, eu quero estar perto, eu quero estar diante do Senhor, eu quero ser ouvida por Ele. Só existe uma maneira de ser ouvida por Deus. É quando nós nos arrependemos e quando nós nos convertemos, quando nós saímos dos nossos maus caminhos. Aleluia! Louvado é o nome do Senhor por essa palavra gloriosa hoje que Ele está me dando. Aleluia! E aí eu vou ouvir do céu, Ele diz, e vou perdoar os vossos pecados. E aí eu desço e saro a terra. Então o Senhor está falando, eu vou sarar a terra. Eu vou resolver o problema. Agora, qual é o problema? Eu não sei, pode ser muitos. Pode ser muitos os problemas. Pode ser muitas as situações, adversidades. Pode ser ataques demoníacos. Pode ser um marido que te bate. Pode ser uma filha que saiu dos caminhos do Senhor, um filho, drogados. N situações, N problemas, mas Deus está dizendo que se humilhar, se converter, sair do mau caminho, Ele desce e sara a terra. Então o texto é, convertam-se, arrependam-se, mudam os caminhos, peçam perdão, se aproxima de Deus, que daí o Senhor vai se aproximar de ti. Agora nós temos que sair desse evangelho aí. Venha para Jesus, receba Ele, você será abençoado, só isso. Não, irmãos, conversão, mudança de vida, vida plena, purificada, santificada, pelo poder que há no nome de Jesus e pelo sangue dele, para sermos purificados e sermos apresentados ao Senhor como sacrifício vivo. O que é isso, irmã Inês? É quando nós vamos para a igreja, ou em casa, ou em qualquer lugar que você queira orar, adorar, glorificar você. É um sacrifício vivo, ofertado através do sangue de Jesus para a glória de Deus. Então, em tudo que fizermos, tem que ser para a glória de Deus. Tem que ser como oferta de louvor. E tem muitas pessoas envergonhando o evangelho de Cristo. Porque são duas águas. Uma hora é água doce, outra hora é água amarga. Não tem como. Tem que se decidir. Ou você é de Jesus ou você não é. É um pé na igreja, um pé no mundo. E o Senhor está dizendo, para com isso agora. Para que não venha condenação sobre vós também. Temos que nos posicionar, posicionamento de servos, posicionamento sabendo que quando nós erguemos a nossa mão para aceitar Jesus como Senhor e como Salvador, a nossa vida não é nossa, é dele, é ele que manda, é os estatutos deles, é o mandamento dele, é o que ele ordena na palavra dele que cabe para nós. O que o mundo fala, o que o vizinho fala, o que o prefeito prega, o que o presidente fala, o que todo mundo fala. O mundo fala para você que é. Você vai para a palavra de Deus e fala, a palavra de Deus não está falando isso. É ao contrário, então você fica com a palavra. Amém, meus amados?
Você que vai ouvir a palavra que ainda não serve a Jesus, dê um passo para o Senhor. Aceite-o como Senhor e como Salvador. E venha, como esse versículo está dito aqui. Humilhar, orar, buscar a face, se arrepender, se converter dos maus caminhos, para que você possa ser perdoado pelo Senhor Jesus. E aí seguir uma vida com Ele, em plenitude, em graça, em poder, em purificação e santificação. Peço para os irmãos curtir, comentar e enviar essa palavra para abençoar mais alguém. Amém, amados?